família azulina, você está no canal Ricardo Coração de Leão. Sejam todos bem-vindos. Eu já agradeço a presença de todos vocês aqui no canal, meus amigos. Também desejo tudo de bom em que você estiver fazendo, no seu trabalho, na sua casa. Todos os seus objetivos que sempre se realizem aí com sucesso e afinco, tá? Seu amigo deseja isso para você e também deseja que você deixe seu like aí, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal, né, meu amigo? Se inscreva no canal, deixando sempre seu comentário. Lembrando que essa semana, como o Clube do Remo joga só na segunda-feira contra o Caxias, a gente vai ter um tempo mais para comentar, fazer um vídeo só do comentário da galera aí. Então peça aí, deixe lá seu comentário, que acho que sábado ou domingo, provavelmente sábado, chegamos nas férias escolares aí, né? Então muito provavelmente sábado seu amigo vai estar fazendo um vídeo aqui para nós, né? Lembrando também, né, que a rodada se fechou ontem, a 11ª rodada com 2 jogos, né, que era Botafogo e Aparecidense. Botafogo foi um jogaço, jogo de 7 gols, né? Botafogo 4, Aparecidense 3, meus amigos. Foi um jogo bom de se assistir, um jogo bom de se ver, um jogo de muitos gols, né? Jogo de muitos gols. E o outro jogo foi CSA 3, Figueirense 1. Nós estamos notando aí que certos times que estavam no começo do campeonato extinto estão dando uma certa pausada naquele afinco todo, né? Tá? Então esse jogo do Botafogo foi bom para nós, até porque segurou a Aparecidense mais um pouco ali, né? E o jogo do CSA eu tava torcendo por um empate, mas deu o CSA, que jogava em casa, né, contra o Figueirense. Figueirense também, que é muito limitado, lembrando que o Figueirense a gente não enfrentou, né? Então foi o que veio, né, família? Foi o que veio. Com isso, a 11ª rodada fechou-se com o Botafogo em primeiro, Volta Redonda em segundo, Atlético em terceiro e São Bernardo em quarto. São Bernardo aí com 21 pontos, né, família? 21 pontos em 11 jogos, tá? Aí vem em quinto Ferroviária, essa que nós vamos encarar depois do jogo contra o Caxias, lá em São Paulo. Um jogo que poderia ser um divisor até de águas para nós, né? Tombense em sexto, Figueirense em sétimo e Londrina em oitavo, com 17 pontos, tá? Aí depois vem Ipiranga com 16, mas o Ipiranga tem apenas 8 jogos, tá? Clube do Remo em décimo com 13 pontos em 11 jogos, tá? Aí depois do Clube do Remo vem ABC, Náutico, Ferroviário, tá? CSA, Aparecidense, Sampaio Corrêa, tá? Com ali Sampaio Corrêa com 10 pontos, então nós temos que nos alertar para esse jogo agora, né? Lembrando que essa sequência aí vem do Remo tem 13, o outro tem 12, 11, 10 e 10, então estão todo mundo ali próximo, né? Estão ali no meio da tabela praticamente, na parte superior no 10º lugar, não mexeram com a nossa posição. Esses jogos não atrapalharam a gente assim em termos, né? Até porque o CSA com a vitória saltou ali era o primeiro, o antepenúltimo saltou para a posição de número 16 ali. Lembrando que o Floresta é o primeiro dentro da zona com 9 pontos, então aquela gordura de 5 já diminuiu para 4 pontos de diferença do Clube do Remo, que tem 13 por primeiro dentro da zona, que é o Floresta, tá? Aí depois vem Confiança com 8 pontos, o Clube do Remo ainda vai enfrentar o Confiança. Vem Caxias com 6 pontos em 9 jogos, o próximo adversário do Clube do Remo. Lembrando que o Caxias até mudou de treinador, vamos trazer no vídeo de amanhã, tá? E aí vem São José lá embaixo, né? São José tem 4 pontos em 9 jogos e hoje ele queima mais um pouco dessa gordura contra o Atlético. Eu torceria para o Atlético porque o Clube do Remo joga com São José na última rodada, né, meus amigos? Então, a tabela, a rodada nos favoreceu em termos de almejar alguma coisa maior, né? Por alguns empates aí que deram uma segurada para quem está no G8 e algumas vitórias que deram uma situação melhor para quem está na parte de baixo, para o Clube do Remo ficar distante. Mas o Clube do Remo tem que cumprir sua parte, lembrando que ele está treinando pela parte da tarde no Banco Parabainão e viaja no sábado lá para o Caxias do Sul, voo direto, salvo engano, para jogar treinar no domingo e jogar na segunda-feira contra o equipe do Caxias. Bom, do jogo do Caxias ainda vou falar mais um pouco, mas deixa eu falar logo para nós da próxima rodada, né? A 11ª rodada. Lembrando que o Atlético e São José é hoje, tá? Então, fechando a 6ª rodada, só não me engano, esse jogo. A próxima rodada vai ser Ferroviário e Volta Redonda. Eu torceria
por volta redonda ou empate, para ficarem ali. Sampaio e Ferroviária, o empate seria legal pra caramba pra gente, para nossas pretensões. ABC e CSA, o empate também seria legal, tá? Esses jogos são os jogos do sábado, já começando a 12ª rodada. Aparecidense e Londrina, eu torceria pro empate também. O empate seria legal. É muito empate que a gente tem que torcer, sabe? Até para alguns não subir e outros não descer. Figueirense e Atlético, eu torceria pro Atlético, porque a gente vai enfrentar o Figueirense e a gente tem que enfrentar ele já baqueado, que é pra também dar uma legal pra nós aí. Confiança e Ipiranga, eu torceria pro empate ou pro Ipiranga, tá? Um dos dois, tá? Caxias e Remo, claro, Leão Azul sempre, né, galera? Leão Azul sempre. São José e Floresta, eu torceria pro empate, então eu torceria pro São José, até porque seguraria o Floresta ali na parte de baixo da tabela. Não que o São José botaria medo na gente, mas enfim. E São Bento e Botafogo da Paraíba, o que der, tanto faz para nós, tá na parte de cima da tabela, né? Poderíamos estar lá, mas enfim. Bom, essa é a situação de momento, tanto do Clube do Remo, que continua os treinamentos e poderá repetir pela 6ª vez a mesma equipe, com o retorno agora sim do João Alfonso ou o próprio Lixo, que ainda está fazendo a recuperação da lombar, né? Mas poderá figurar aquele time titular. Eu quero lembrar vocês que o Clube do Remo tem entrado no 3-4-3, para a gente entrar no outro assunto que eu figurei para vocês da seleção brasileira. Então, muitos estão pedindo novos jogadores. Eu não vejo uma perspectiva. Os caras já não querem vir jogar aqui, meus amigos. Vamos ter realidade dos fatos. Quem viveu os anos 90, viveu. Quem não viveu, lamenta, né? Nós que nascemos mais antigamente, nós vivemos os anos 90, vimos que o Clube do Remo tinha uma estrutura dorsal ali que dava para combinar que você trouxesse só um jogador de fora, ou 2, 3, que completasse o time cabano do Clube do Remo. Porém, hoje, com as dificuldades da Lei Pelé e as dificuldades de você encontrar um patrocínio que vai se fixar na base, você acaba encontrando certas dificuldades, né? Eu tenho enfatizado sobre a base, porque eu tenho tocado nesse assunto em grupos e as pessoas parecem que não querem entender essa situação da Lei Pelé, quanto ela quebrou a própria Tuna, que a Tuna era a nossa precursora, né, que fala, de atletas da base. Então, nós vimos isso e nós estamos numa transformação constante sobre o esquema tático dentro do futebol brasileiro, né? Então, o que acontece? Agora nós vamos entrar num assunto que nós podemos beliscar esse assunto por se tratando de seleção brasileira e ser brasileiro, tá? Nós temos trabalhado muito o Clube do Remo aqui, mas esse assunto da seleção brasileira ela acaba respingando na gente na questão do esquema tático, né? Como eu falei para vocês da base, formação de jogadores e quanto tempo o jogador pode ficar no Clube do Remo. Chegando aquele com 18 anos, ele tem que assinar um contrato de qualquer jeito, então ele pode ir embora para qualquer lugar. Então se você começa a trabalhar o jogador com 10, 13 anos, para quando você chegar com ele 18, ele dizer para você, você assina comigo, eu vou me embora, você já não consegue manter uma situação assim, né? Então, a gente é um caso a se pensar, tá? Tratando de seleção brasileira, como vocês todos têm assistido os jogos, né? Nós estamos tentando imitar o futebol europeu há tempos, família. Tá? Estamos tentando imitar o futebol europeu há tempos e estamos perdendo a nossa característica da genialidade do jogador brasileiro. Com isso, na formação de base, nós acabamos relativizando certas situações que não combinam com o futebol brasileiro. E aqueles que são mais digamos, de tempos de 90, 80, que cresceram vendo a seleção brasileira digamos assim, a principal do mundo, né? Hoje ficam assim sem entender o que está acontecendo, né, com a seleção brasileira, tá? Lembrando que eu terminei de falar do Clube do Remo, no próximo vídeo a gente completa mais. O que acontece, meus amigos? A gente está tentando uma certa imitação do futebol, que era um futebol que nós antigamente criticávamos, e hoje, pelo dinheiro, a gente acaba, digamos, exaltando esse futebol, né? A gente acaba exaltando aquela maneira
ele é decorrente desse esquema tático de hoje, o próprio 3-4-3 que o clube do Remo utiliza, é decorrente da situação daquela laranja mecânica. Não sei se quem é mais antigo recorda, e quem é amante do futebol também pode buscar aí aquela laranja mecânica, como jogava no 3-4-3, onde os jogadores mudavam de posição constantemente, a troca de lado dos jogadores, entendeu? Então ela jogava no 3-4-3 e durante o jogo ela mesclava os esquemas táticos, como a gente acontece no clube do Remo hoje em dia. Tá? Por mais antigos, que a gente vê certos comentários aí na mídia tradicional, rádio, eles não conseguem praticamente parar nisso. Ele diz, o 3-4-3 é obrigado a estar com 3 zagueiros, é obrigado. O treinador, quando ele assumiu o clube do Remo, ele falou sobre essa situação, queria mudar o esquema tático. Então, é essas condicionantes que nós olhamos para o futebol europeu. Nós olhamos para lá. E hoje nós condenamos até os nossos treinadores aqui. Aí nós queremos treinadores de fora. Porque o treinador de fora ele vai entender o esquema tático lá, né? Já é de lá, porque enquanto nós estávamos na Copa de 90, o nosso 4-4-2, né? Bebeto e Romário à frente, depois veio a nova geração, a nova safra excelente ali do tempo do Ronaldo. Nós continuamos também buscando a individualidade. A coletividade ela era ampla na zaga, ali chegava no setor de cabeça de área, mas o restante era eu corro por ti, né? E hoje a coletividade ela é muito mais importante porque ela vem do futebol europeu, com times de Real Madrid, Barcelona, né? O Barcelona inclusive é a escola daquela laranja mecânica de 70, ali, esqueci agora. Então, com isso, o jogador brasileiro ele não está sendo treinado na base para ser como o time do Barcelona. O time do Barcelona é desde a base o tipo de jogada que eles querem, a coletividade todo o tempo, a individualidade se safa poucas das vezes, né? E com isso o surgimento do falso 9. Família. Agora sim a gente consegue, digamos, salutar no futebol a existência do falso 9. Por quê? Porque eles não tinham 9 como nós tínhamos. Hoje nós não temos mais, porque o 9 começou a marcar e ninguém corre mais por ele, né? Por isso que eu ressaltei para vocês que o Romário não jogaria, né? O Ronaldo Fenômeno talvez ainda jogasse, porque era um 9 que não ficava fixo, mas quando a bola chegava ele, né? Mas ele não completava elenco, ele ficava ali para segurar a zaga. Nós tentamos ainda na Série C segurar o 9. Mas times mais digamos assim, de mobilidade, como o próprio Palmeiras, não tem um 9. Não é isso? Aí nós puxamos para a seleção querendo ver o 9 na seleção. Mas cadê o 9? Sendo que os nossos treinadores estão fazendo escola lá fora, que o próprio Dorival Júnior foi em 2014 fazer escola na Europa. E aí? Então vocês estão vendo o que está combinando o futebol brasileiro está nessa decadência de jogadores, claro, decadência eu digo de jogadores, não financeiramente. Porque financeiramente nós temos jogadores do estrelato do futebol nacional e mundial. Porém também, na seleção de 94, nós tínhamos uma espinha dorsal brasileira. O time do Palmeiras e botou muito jogador na seleção brasileira, se vocês recordam aí. Entendeu? Então quando chegava as nossas estrelas de fora, para completar, como o Romário nesse tempo estava no Barcelona, você via a essência do futebol brasileiro está se perdendo porque nós estamos se entregando ao estilo europeu, sendo que o estilo europeu está muito mais avançado que o nosso, porque eles sempre trabalharam nesse estilo. Eles não tinham habilidade técnica, nós tínhamos, né? Nós tínhamos, hoje nós somos até proibidos do drible, né? Se você puxar o filme do Pelé, no filme do Pelé, ele fala no treinador da seleção brasileira também, que era estrangeiro, que queria que não tivesse o drible, porque ele vem daquela escola lá, a escola que é mais coletivo e a mobilidade tática e a obediência tática, que o jogador brasileiro tem certas dificuldades, entendeu? Então, pra gente raciocinar nesse sentido? Meus amigos, agora eu deixo com vocês aí, eu botei a cunha para vocês comentarem sobre a seleção brasileira aqui no nosso canal, para a gente estar trazendo nos próximos vídeos a sua ideia e a sua visão do que está acontecendo, porque eu quero saber do amigo torcedor do outro lado, da amiga torcedora, o que ela vê da transformação do futebol e o que ela vê daquele time que era antes da seleção brasileira, né? Então nós estamos combinando disso. Alguns perdem o 9, sendo que nós não temos mais 9 tradicional,
né? E a seleção não treina com 9, sendo que ela quer buscar o estilo europeu. E você vê aqueles dois abertos ali, e quem se comportou primeiramente com esse estilo europeu está se dando melhor. O futebol sul-americano, ele não tem perdido sua essência, muitas como a seleção da Colômbia, Argentina, mas o Brasil está perdendo porque ele quer imitar o futebol de fora, até porque os atletas nossos estão saindo muito cedo, aí lá se adequam ao futebol europeu, e aqui quando chega com o treinador brasileiro ele não consegue se adequar, porque o treinador brasileiro também não conseguiu a tão transformação necessária para ter um estilo próprio. Se nós formos mais afinco, o brasileiro está perdendo a sua criatividade. Nós não estamos tendo nossa criatividade. Bom, eu deixei a bola com vocês. Agora, comentem aí no canal, né? É um assunto legal para a gente trazer, porque ele mexe com todo o futebol brasileiro. E como eu falo sempre, né? Mudando ou não mudando alguma coisa, daqui a pouco a gente volta. Valeu!